Muitos gestores começam a fazer tráfego pago, aprendem a clicar botões, aprendem a utilizar plataformas, mas esquecem da base, esquecem de como deve ser estruturada uma boa estratégia, uma boa estrutura de tráfego pago para que gere resultados acima da média. Eu sou formado em marketing e normalmente eu utilizo muitos conceitos que eu acabei aprendendo na minha faculdade dentro do tráfego pago. Porém, recentemente acabei entrando em uma nova faculdade de gestão financeira e uma das disciplinas do meu primeiro semestre me chamou muita atenção, a administração geral, que passa muitos conceitos de como uma estrutura deve ser feita para que uma empresa tenha sucesso. Só que aí existe um pulo do gato. Essa mesma estrutura para empresas pode ser utilizada em vários meios. E hoje eu vou mostrar para vocês os 5 pilares da administração geral que podemos utilizar para trazer mais resultados dentro das nossas campanhas de tráfego pago. Então, para começar, o erro fundamental das pessoas, dos gestores que começam a usar as ferramentas como Meta e Google, é que eles focam muito em onde clicar, mas esquecem em entender como gerenciar tudo isso. Esquecem como gerenciar as campanhas, como fazer uma boa estrutura e como gerenciar essa estrutura para que ela, logicamente, acabe trazendo resultados maiores gradativamente ao longo do tempo. A solução para esse problema da maioria das pessoas não é um novo hack, não é um macetezinho que você encontra na internet para te gerar milhões de reais. São simplesmente princípios centenários que são aplicados na administração geral desde a época do Fordismo, para vocês terem uma ideia. E os 5 pilares que eu vou passar hoje para vocês no vídeo são esses: planejamento, organização, recursos, direção e controle. Com tudo isso daqui, vocês vão ver um framework de trabalho muito bem estruturado, bem sólido, para que vocês consigam, independente da estrutura de campanha, independente do nicho que vocês forem atuar, gerar mais resultados a longo prazo. O primeiro pilar é o pilar do planejamento. Nesse caso eu não vou me estender tanto, tá? Porque já tem um vídeo aqui no canal mostrando como você pode fazer um planejamento antes de começar as suas campanhas, mas no conceito da administração é definido como os objetivos e meios para alcançá-los antes de qualquer ação. Ou seja, tudo aquilo que a gente decide antes de criar nossas campanhas é o nosso planejamento. Precisamos saber para onde queremos chegar, qual resultado queremos alcançar, como vamos alcançar esses resultados. Sem um planejamento bem definido, dificilmente você vai gerar bons resultados, ou pelo menos você pode até gerar resultados, mas se você for comparar com outros gestores que fazem esse tipo de planejamento bem estruturado, provavelmente você vai estar com resultado abaixo da média. Chegando no segundo pilar, a gente tem o pilar da organização. Antes de iniciar qualquer coisa no tráfego pago, eu sempre organizo tudo o que eu preciso para conseguir fazer essa minha estrutura. Por quê? Clareza. Sem clareza eu não consigo gerar resultados acima da média. E no segundo pilar eu trago isso como um principal tópico, que é a estrutura por trás do caos. Então, dentro da administração, o conceito é o seguinte: organizar tudo que é necessário para que o plano aconteça. Então você vai, no primeiro pilar, planejar o que você quer, ver aonde você quer chegar, qual é o objetivo principal das suas campanhas. Depois de fazer esse planejamento, você precisa organizar tudo aquilo que você necessita para que o plano realmente aconteça, né? É ação. Então, a partir daqui, você começa a fazer ação para que tudo aconteça. E dentro do tráfego pago, a gente pode aplicar em documentação, então organizar os nossos criativos, copies e links, para ter essa estrutura tudo organizada e não deixar passar nada. E nomenclaturas, principalmente, definir nomes lógicos dentro das suas campanhas, conjuntos de anúncios, para você saber quais campanhas performam bem, quais ângulos de criativos performam bem, qual campanha você deve ou não otimizar, como você vai filtrar isso daí dentro da plataforma para você conseguir ter uma análise mais precisa. Então, tudo isso é utilizado no pilar 2 de organização para você ter uma clareza melhor dentro da sua estrutura. Chegando no pilar 3, temos o pilar dos recursos. Então, já planejamos, já organizamos tudo o que a gente precisava e agora a gente vai trabalhar em cima dos nossos recursos. Quais são os recursos necessários para que o plano realmente aconteça? E nesse caso eu coloquei alguns pontos importantes que a gente normalmente utiliza no tráfego pago, que é a nossa verba, os nossos criativos e os nossos dados. Então, no conceito de administração,
a gente pode falar aqui o que precisamos ter em mãos para fazer o plano rodar. No tráfego pago sendo aplicado, os seus recursos são claros e precisam ser mapeados antes de começar. E além de mapeá-los, você precisa tê-los todos bem estruturados. E aí, no caso, eu coloquei um checklist para vocês estarem prontos para a guerra aí dos anúncios, que é, na verba, você saber qual é o teu budget diário. Como eu falei, eu já postei um vídeo no canal falando sobre estruturação de campanha antes de iniciá-las, e eu falo bastante de budget lá também. Mas saiba o valor que você tem para investir, saiba o quanto você pode investir diariamente para gerar um resultado mínimo que você precisa. Saiba se você tem fluxo de caixa para manter as suas campanhas rodando no tempo que for necessário. Não adianta nada você fazer um plano que vai funcionar durante 30, 60 dias se você não tem fluxo de caixa para rodar esse plano durante todo esse período. Então você precisa saber disso com antecedência. Ativos criativos, então você vai precisar das variações de imagens e vídeos que forem necessários. Eu sempre falo que o mínimo é 4 imagens ou 4 vídeos, 4 criativos por conjunto de anúncio. Você vai precisar aí saber quais são os formatos corretos que você vai utilizar. Se você vai anunciar feed, stories, você precisa dos 2 formatos para que seja feito o melhor anúncio possível para a persona que você quer atingir. Copies alinhadas com seus criativos. Então você sabe a sua persona, você fez seus criativos baseado nela e as suas copies têm que ser baseadas nos criativos para tudo se conversar. E chegamos na parte dos dados. Então você precisa ter o seu pixel, as suas tags de conversão instaladas, assim, logicamente, como as conversões personalizadas que você for precisar. Ter os seus públicos bem estruturados, já todos construídos dentro da plataforma, para já começar a popular desde o início da estratégia. E saber qual é a segmentação que você precisa para atingir a tua persona ideal. E agora chegamos no 4º pilar, que é o pilar da direção. Na administração, a gente tem um conceito: liderança e rumo, para onde estamos indo. Então lembra que no plano eu falei que vocês precisam estruturar um objetivo, vocês vão fazer um plano para traçar um caminho para um objetivo que vocês estão buscando. No pilar da direção é onde vocês vão controlar se vocês estão indo ou não para o caminho, para esse objetivo que vocês traçaram. Então, no tráfego pago, a gente utiliza muito as KPIs, indicadores chaves de performance, que mostram se a nossa campanha está performando corretamente, voltada para o objetivo que estamos buscando ou não. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a maioria dos gestores tem uma mentalidade muito vaga. Então ele fala, qual é o objetivo da campanha? Vender. Isso claramente é muito vago, não é exatamente um objetivo. Agora, um objetivo claro, com uma direção clara é o seguinte: nós vamos investir R$1.000 para faturar 5.000, com um custo por aquisição de cliente máximo de R$30, por exemplo. Então aqui a gente decide o nosso investimento, quanto queremos faturar, quanto podemos pagar pelos fechamentos para a gente alcançar esse objetivo. E aí, quando as campanhas estiverem rodando, com os KPIs, você vai identificar se as métricas estão coerentes e estão seguindo um caminho para alcançar esse objetivo ou não. E se caso você não esteja seguindo esses objetivos, não esteja com as métricas corretas, você tem que mudar. E aí, o custo de navegar sem bússola. Sem direção, qualquer resultado serve, inclusive o prejuízo. Eu vejo muitos gestores que rodam campanhas, veem que estão vendendo dentro das suas campanhas e acham que estão lucrando. Mas quando chega no final do mês, vai analisar quanto gastou de ads, quanto entrou de capital, e ele vê que ele ficou no prejuízo. Por quê? Porque ele, durante o mês inteiro ele não analisou métrica nenhuma. Ele não viu se a direção das campanhas estavam corretas. E isso fez com que ele tivesse vendas acima do que ele poderia pagar e acabou pegando prejuízo no final do mês. E para finalizar, a gente tem o 5º pilar, que é o pilar do controle, onde os amadores se tornam profissionais. Então tudo que eu trago aqui para vocês é para transformá-los em mestres do tráfego pago, e não um qualquer, né? Não uma pessoa que faz anúncios e acha que está trabalhando na área, né? Só clica botões. E é aqui que você se diferencia da maioria das pessoas. Na administração, o conceito é o seguinte: verificar se o que foi executado está de acordo com o que foi planejado. Então, depois de você fazer o seu plano, organizar, coletar os recursos, analisar a direção que as suas campanhas estão indo, você vai ter que controlar tudo isso para que realmente você continue seguindo na mesma direção, que é a direção, logicamente, do resultado, que é o que você está buscando. E aí, no nosso mundo do tráfego pago, a gente pode dizer que é a parte da otimização. Então, não existe setar uma campanha
calcular ali o budget que você precisa de um dia, de uma semana e deixar isso rodando para sempre. Isso não funciona no tráfego pago. Você precisa analisar diariamente, semanalmente, mensalmente todas as suas campanhas e decidir otimizações plausíveis para aquele momento, para que você melhore os seus resultados. E aí eu coloquei aqui um ciclo de controle na prática. E a gente pode colocar alguns exemplos de ações de controle de otimização. Então, por exemplo, eu me pergunto, será que os meus criativos estão bons? E aí você vai ver que os seus criativos saturaram e os CTR estão baixos. O que você precisa fazer? Você precisa trocar os criativos. Precisa adicionar novos, criar novos, para que esse CTR volte ao normal que você está buscando nas suas campanhas. Outra pergunta, o público ficou caro e o custo por aquisição subiu. O que você pode fazer? Você pode pausar aquele público, parar de utilizar, visto que ele já não está trazendo um resultado positivo, e você pode trocar por outros públicos, outra otimização de controle. Ao final você tem uma campanha que está rodando com ROAS alto, ou seja, está trazendo bastante retorno, está vendendo bastante. O que você pode fazer? Você pode escalar, você pode duplicar essa campanha, você pode aumentar o valor dela, e de novo, mais uma otimização de controle para gerar mais resultado. E para finalizar, o framework que eu falei para vocês é esse daqui, que é literalmente o framework utilizado na administração para organizar grandes empresas. Então, se você for pegar aí, Coca-Cola, Gucci, iPhone, Apple no caso, né? Todas elas utilizam esse framework clássico de administração para gerar milhões de faturamento todo ano. Então, você começa planejando, organiza tudo que você precisa, coleta os seus recursos para fazer esse planejamento funcionar, traça uma direção, lidera uma direção para ter resultados, controla tudo isso para manter tudo nos eixos, gera feedbacks e melhora. Se você gera feedbacks, você faz planejamentos melhores, direções melhores e resultados melhores. Então você acaba trazendo aí um ciclo de resultados positivos a longo prazo. Abandone os hacks, os macetes que a maioria dos gurus te ensinam na internet e aprenda a construir um negócio sólido. Veja o tráfego pago, veja suas campanhas como um negócio, porque ele gera resultado, ele gera capital, ele gera dinheiro para você. Então você precisa tratá-lo como tal. Então se você quer ser um gestor de tráfego mestre e não qualquer que está testando trabalhar gestão de tráfego no mercado, adicione administração nas suas campanhas que provavelmente você vai ter ótimos resultados. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa um like, comenta, compartilha para aquele amigo que trabalha com tráfego pago, mas precisa de um nível a mais para gerar mais resultado. Se quiserem, me sigam no Instagram que eu posto conteúdos diários, TikTok é a mesma coisa, e no Substract com conteúdos um pouco mais massivos de marketing e tráfego pago. E logicamente se inscreve no canal para acompanhar os vídeos diários que eu vou postar aqui para vocês. Então é isso, valeu, falou!